Quantas línguas você sabe falar? Uma só? Só o português? Ou você sabe português e inglês? São duas? Português e espanhol? São duas? Ou você sabe português, inglês e espanhol? São três? Se você sabe duas, né? Português e inglês, você é uma pessoa bilíngue. Agora, sabe quais são as pessoas a maior quantidade de pessoas bilíngues do país? São as pessoas surdas, porque elas falam duas línguas. Elas falam a Libras, que é uma língua, língua brasileira de sinais, e falam o português, ou seja, duas línguas. São pessoas bilíngues, lembrando que essas duas línguas são reconhecidas nacionalmente, são duas línguas oficiais do Brasil. Vamos ver uma questão sobre isso hoje. Chega na vibe. Hoje, então, nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão número 30 do Enem 2021, segunda aplicação. Trintou. Quando chega no 30, eu já fico feliz porque eu sei que estamos caminhando para o fim. Então, trintou. Na prova amarela é a questão 39, na prova branca 38, na prova rosa é a questão 43 e está na tela para você aí. Agora sei que a minha língua é a língua de sinais. Agora sei também que o português me convém. Eu quero ensinar português para os meus alunos surdos, pois eles precisam dessa língua para ter mais poder de negociação com os ouvintes. O nome da pessoa foi omitido, foi colocado só G, em 2004. Outra fala: eu me sinto bilíngue. Eu converso com os surdos na minha língua e converso com os ouvintes no português, porque aprendi a falar o português, embora eu tenha voz de surdo. Mas as pessoas muitas vezes me entendem. Eu já me acostumei a conversar com os ouvintes no meu português. Se alguns não me entendem, eu escrevo. Foi SZ em 2011. Esse texto é de RM Quadros, chama-se Libras. É de São Paulo, foi publicado em São Paulo, na Parábola, em 2019. Considerando os contextos de uso da Libras e da língua portuguesa. Qual que é o contexto? Quando que se usa Libras e língua portuguesa? No dia a dia. O tempo todo, né? Para a pessoa surda. Mas se são os contextos de uso da Libras, já está te perguntando algo voltado, fazendo você voltar seu olhar para a pessoa surda. Eles não perguntariam o contexto de uso da Libras referente a um falante. Obviamente, você vai ter que se colocar aí agora e pensar essa questão do ponto de vista da pessoa surda, ok? Então, considerando os contextos de uso da Libras e da língua portuguesa, o depoimento desses surdos revela que, no contato entre as duas línguas, há, para quem? Para o surdo, obviamente. O que há? Já que a gente está falando de contexto de uso da Libras, é para o surdo, pense sempre no surdo. Seria muita ousadia da nossa parte pensar numa questão sobre Libras do ponto de vista do falante, né? Então temos que pensar no ponto de vista do surdo. Letra A. Há uma situação de complementaridade quanto aos efeitos sociais e interativos? Sim. Por que há uma situação de complementaridade quanto aos efeitos sociais e interativos? Vamos pensar nos efeitos. Para o surdo, se ele consegue falar as duas línguas, a Libras e a língua de sinais, é só assim que ele vai conseguir transitar na sociedade, já que o português é a língua hegemônica no Brasil. E como o Brasil não investe no ensino de Libras, para a pessoa que trabalha no serviço público, no banco, no posto de gasolina, no supermercado, como não se investe no ensino de Libras para as pessoas no geral, ou seja, como o país não se adapta para o surdo acaba tendo que se adaptar para o país. Então, a gente tem uma língua hegemônica que é o português, e para o surdo conseguir transitar bem na sociedade, ele acaba precisando saber as duas línguas, a Libras e o português. Então, para ele, essas línguas se complementam. Em um determinado momento ele precisa falar em Libras, em outro momento ele precisa falar português,
e tem momentos que ele vai acabar falando das duas formas. Então, para ele ter um bom trânsito social e para ele conseguir interagir bem, é necessário que essas duas línguas se complementem. E é isso que a gente vê nos dois textos. Olha só. No texto 1, a gente tem aqui: eles precisam dessa língua para ter mais poder de negociação com os ouvintes. Qual língua? O português. A minha língua é a língua de sinais, mas eu ensino Libras porque o surdo precisa. Eu ensino português porque o surdo precisa saber o português para conseguir negociar com os ouvintes, para conseguir interagir com os ouvintes. E na outra, eu já me acostumei a conversar com os ouvintes no meu português. Se alguns não entendem, eu escrevo. Então a pessoa conversa com os surdos em Libras, que é a língua dela, e conversa com os ouvintes em português, que é a língua estrangeira para o surdo. Interessante, né? Então, realmente existe uma complementaridade dessas duas línguas para o surdo, do ponto de vista do surdo. Para ele, isso é essencial e só assim ele consegue viver e sobreviver na nossa sociedade. Letra A, então, está corretíssima. Letra B. Condução do contrato comunicativo com base nas regras do português falado e escrito. A gente poderia pensar que essa resposta está certa. Por quê? Porque realmente, infelizmente, a sociedade brasileira conduz a comunicação com base no português falado e escrito. Você pode até pensar nesse trechinho aqui do final, ó. Se alguns não me entendem, eu escrevo para referendar o escrito dessa alternativa B. Só que essa alternativa tem uma palavra que derruba ela. Qual palavra? A palavra regras. Por quê? Porque a condução do contrato comunicativo não necessariamente é com base nas regras. Essas regras dá a entender, sabe o quê? Se você relaciona esses dois textos que falam de português e Libras com essa palavra regras do português, dá a entender que a Libras está adotando regras do português, e isso não existe. A Libras é uma língua própria com regras próprias, ela não tem regras do português. Ou seja, não dá para pensar nessa condução do contrato comunicativo considerando a interação entre Libras e português que o enunciado traz para a gente. Ó, o contato entre essas duas línguas. No contato entre a Libras e o português, não há uma condução com base nas regras do português. Ou seja, você não transpõe essa regra do português para Libras, por exemplo. Então, não há essa condução e é isso que anula, que invalida a letra B de bola. Letra C. Ameaça a proficiência em Libras provocada por dificuldades na articulação. Isso aí o texto não aborda. Em momento nenhum, a ameaça à proficiência em Libras e não aborda a dificuldade de articulação em Libras. Aborda uma dificuldade de articulação em português, no segundo depoimento aqui, nesse aqui, ó. Nesse aqui a gente tem uma abordagem da dificuldade de articulação do português pela pessoa, mas não da ameaça da proficiência em Libras, ameaça à proficiência do português da pessoa, que é a língua estrangeira para ela, é a segunda língua. Letra C. Preferência pela língua de sinais em decorrência de fatores identitários. Isso aí é evidente que o surdo prefere a língua de sinais por causa dos fatores identitários dele. Mas isso está fora da problematização trazida aqui. A gente não tem nada que mostre que existe essa preferência. Muito pelo contrário. O que os surdos falam aí é que eles gostam da língua. Eu sei que a Libras é minha língua de sinais. Eu sei que a minha língua é a língua de sinais. Agora, sei que o português também me convém. E aí ele não esboça, ele esboça assim, de forma indireta qual é a preferência. Esboça, a preferência é pela língua de sinais. Só que a outra também convém muito para ele. E o segundo texto, eu me sinto bilíngue. Eu converso com os surdos na minha língua e com os ouvintes no português. Porque aprendi a falar o português. E aí, esse segundo depoimento, a gente nem consegue mais notar essa preferência pela Libras. Nesse segundo texto já fica
dividido. Então, esse segundo texto anula a letra D, porque a gente não consegue afirmar com certeza que essa segunda pessoa prefere a língua de sinais. E se ela não preferir? Isso não fica claro aí. Então não dá para marcar essa letra D pensando que existe uma preferência geral dos surdos pela língua de sinais. Então vamos riscar a letra D de dado. Lembrando que é considerando os contextos de uso da Libras e da língua portuguesa, e a gente tem que ver o que o depoimento dos surdos revela ao fazer o contato entre as duas línguas. Ou seja, o segundo depoimento não revela preferência. Letra E. Ideia do bilinguismo como fator de distinção econômica dos interlocutores. Além de não abordar distinção econômica, eu diria que é um fator de sobrevivência social e não de distinção econômica. E isso aí o texto aborda, né? Ideia de bilinguismo como fator de sobrevivência social dos surdos. Então, se a letra E tivesse redigida de forma diferente, bilinguismo como fator de sobrevivência social do surdo, aí sim ela estaria correta. Da forma como está escrita, não, porque a gente não tem nada referente à distinção econômica, fazer uma diferença econômica, né, na vida dos interlocutores. É claro que indiretamente faz. Esse bilinguismo é importante para a economia do surdo, para ele conseguir ganhar o dinheiro dele. Só que a gente não consegue, da mesma forma que a letra D, a gente não consegue concluir isso pelas duas falas que foram colocadas aí. Certinho? É isso então. Vamos marcar então o nosso xizinho na letra A. Tá aí marcado. E bora fechar. Ufa! Essa questão é boa. Eu gostei dessa questão. Eu gosto de questão que trabalha Libras, né? Que se é uma prova de linguagens, a gente não pode esquecer que a Libras é uma língua oficial brasileira. Muito bem. Olha só, se inscreve aí no canal se você não é inscrito ou inscrita ainda. Se você está chegando pela primeira, segunda, terceira, quarta vez, aproveita, ativa as notificações aí para todo dia chegar para você uma notificação de aula nova. Se você quer assistir todas as aulas dessa correção do Enem 2021 segunda aplicação, já clica no card que está tudo separadinho para você aí. Todas as aulinhas muito boas, muito divertidas, muito interessantes para você acompanhar e aprender. Por hoje é isso. Eu volto semana que vem com mais questão do Enem e volto todo dia com mais conteúdo aqui para você. No fim de semana a gente tem sempre aula de gramática, interpretação, redação. Durante a semana sempre uma questão analisada, interpretada e corrigida para você. Um beijo, fui e até a próxima. Tchau! Wow.